Olá, estamos aqui iniciando uma live hoje para falar um pouquinho sobre esse momento de crise que estamos todos passando e até aproveitando, né? Quem já fez alguma aula comigo, alguma palestra comigo, sabe que eu costumo falar bastante sobre o processo de tomada de decisão e acredito muito que é um tema importante para a gente debater num momento como esse, né? Acho que num momento onde a maioria das pessoas está com dificuldade de saber o que fazer, como agir, enfim, e que tipo de reação ter diante de uma situação que nunca teve antes. Então, antes eu vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Perla, eu sou estrategista de marcas e negócios e trabalho como diretora de estratégia na W3 House, que é uma agência que fica em Porto Alegre, São Paulo. E, paralelo a isso, eu também sou neurocientista e programadora neurolinguística, enfim, busquei alguns estudos complementares ao meu trabalho dentro do processo de análise comportamental e eu costumo usar bastante isso no meu dia a dia para criar jornadas, para conectar marcas e pessoas e até mesmo pensando que cada vez mais a gente está falando de humanidades, né? E humanidades em todos os sentidos. Porque é um tema latente, justamente porque é algo que a gente está carente. E é aí que acho que entra a primeira discussão do dia. Provavelmente alguém já me ouviu falar isso. E eu volto a lembrar. Toda carência gera uma busca, né? Então, uma das formas que eu uso para analisar tendências, por exemplo, é entender qual é a carência do momento, qual é a dor do momento, qual é a mais latente necessidade do momento, porque nós, como seres humanos, somos drivados principalmente por necessidades. O nosso organismo, ele reage ao ambiente, reage às situações de acordo com os sentimentos que a gente tem, né? Ou seja, através das nossas emoções. Então, a gente funciona como um ser emocional, tendo reações aparentemente racionais às situações do meio ambiente. E o que faz a gente analisar as emoções, né? Então, como que a gente interpreta as emoções inconscientemente ou conscientemente? Na parte inconsciente, vale lembrar que nós temos reações automáticas a tudo aquilo que nos gera uma emoção, boa ou ruim, enfim, diante daquelas emoções básicas que a gente tem dentro do nosso processo biológico. Para que servem as emoções, né? Então, só para lembrar um pouquinho. As emoções, elas são somente nosso sistema biológico tendo uma reação ao ambiente. Então, a gente tem algumas emoções base que são fundamentais para marcar dentro do nosso organismo o que é aquela reação, o que tipo de reação que a gente tem que ter em determinada situação. Então, simples assim. Estou diante de uma situação, por exemplo, estou fazendo uma live pela primeira vez, olha só. Então, eu não sei fazer uma live, então eu não tenho referência. Nesse processo de estar lidando com algo novo, a gente começa a ter dificuldade de saber como lidar, porque eu não tenho uma memória armazenada de como lidar com uma situação ao vivo. Mas nenhuma memória? Claro que tenho. Tenho memórias das minhas aulas, tenho memórias das minhas palestras. Então, meu organismo ele se adapta de forma rápida à situação de acordo com todos os aprendizados que eu já tive. E esses aprendizados que eu já tive em todas as experiências da minha vida são marcados por emoções. Então, as nossas memórias são marcadas, registradas por um conjunto de emoções que fazem parte da situação. E as emoções, elas têm uma função muito básica no nosso organismo, que é justamente nos ajudar a saber como reagir ao meio ambiente. Quais são as emoções básicas que a gente tem, né? O medo, a alegria, a tristeza, a surpresa, o nojo, a raiva. Essas emoções, para quem assistiu divertidamente, são as nossas funções básicas de reação química ao processo externo. Então, tudo que acontece externamente, eu processo por meio dos meus sentidos e reajo emocionalmente no meu organismo.
através dos meus hormônios. Então, as emoções e os hormônios, elas trabalham muito juntas. Por isso que somos seres emocionais, porque basicamente o nosso organismo está 90% do tempo tomando decisões por nós através das emoções, de forma inconsciente. Então, sem você perceber, uma série de emoção, de sensação está acontecendo dentro do seu organismo, né? Então, as emoções, elas são justamente esse processo hormonal que reage ao ecossistema à sua volta. E isso é sem você perceber. E essa função básica, ela tem como princípio te proteger e te fazer de alguma forma progredir, né? Então, voltando um pouquinho para falar, antes de falar do medo, eu vou retomar um assunto para quem ainda não assistiu nenhuma palestra ou aula no IBN, e até mesmo para quem está querendo rever algum conteúdo que já tenha sido passado. Mas só para relembrar um pouquinho, como que funciona o nosso processo de tomada de decisão? A gente tem 3 níveis de evolução do cérebro, né? Um cérebro bem mais antigo que é chamado de cérebro reptiliano, né? Que seria o primeiro modelo cerebral do Homo sapiens. E esse cérebro, ele existe até hoje dentro de nós. O que foi acontecendo é que, como um puxadinho, como uma favela, enfim, como um bem bolado, a natureza foi acumulando novos processamentos, né, na evolução, sem substituir os antigos. Então, o primeiro cérebro, que é o considerado cérebro reptiliano, ele tem uma função básica que é nos fazer sobreviver, é a autossobrevivência, né? Então, este cérebro, ele tinha como princípio básico reagir ao ambiente que a gente vivia naquele momento. No momento onde a gente vivia em selva, onde a gente precisava estar em estado de alerta, né? Onde a gente reagia ao meio ambiente para sobreviver, porque o risco era muito mais eminente do que o conforto. Então, a gente vivia em risco, por isso em estado de alerta, por isso presente em vigilância. E aí sim, este é um cérebro que está voltado para a autoproteção, para a autodefesa, e ele busca, na verdade, 2 coisas, é o prazer e evitar o risco. Então, o prazer significa o quê? Sobrevivência também. Então, tudo que te gera recompensa emocional, de alguma forma está ligado à sua sobrevivência. Então, por exemplo, sexo é sobrevivência da espécie, e é sobrevivência dos seus genes, e gera prazer, ou seja, recompensa. Comida. Você precisa de comida para trazer energia, inclusive para que o cérebro possa trabalhar melhor. Então, comida gera prazer, inclusive as comidas que têm mais gordura, que tem mais o que o cérebro é feito, que o cérebro é feito basicamente de ômega 3, ômega 6, enfim, gorduras. Então, tudo que é mais gorduroso gera mais prazer e não é à toa. Assim como a gente sente muito prazer quando come açúcar, porque provavelmente estamos, né, quem está de TPM sabe muito bem disso, os hormônios ficam descompensados, então a carência de serotonina, de endorfina, dos hormônios do bem-estar, fazem com que a gente tenha vontade de comer doce ou alguma coisa que nos gere o quê? Serotonina, endorfina, bem-estar, então é basicamente isso. E sempre buscando evitar esforço, porque todo esforço tira sua energia, e tirando sua energia, isso significa que você tem menos capacidade de reagir rapidamente numa situação de perigo. Então, o teu organismo vive acumulando energia ao máximo que ele pode. Então, sempre que puder evitar o esforço, vamos evitar o esforço. Então, imagina, entre comer uma pizza e ir na academia, a gente vai achar um jeito de achar uma desculpa para comer a pizza e não ir na academia, porque o teu organismo vai te dar esse impulso. Porque ir na academia gasta energia, e se você teve um dia cansativo no trabalho, gastou muita energia mental, logo você tem uma tendência maior ainda a ter vontade de comer e não de fazer exercício, a não ser que se torne um hábito e que você já tenha aprendido que o exercício te gera uma boa sensação, ou seja, a recompensa, né, do exercício repetidas vezes te fez aprender que exercício gera prazer e te faz bem. Então, por isso, você repete. Então, a gente repete tudo aquilo
que nos dá prazer, porque o prazer, a sensação de prazer, é uma reação do nosso organismo para dizer que aquilo que você está fazendo é legal, é bom para você, de alguma forma. Não significa que é bom de verdade, tá? É o nosso cérebro reptiliano tentando avaliar a situação de acordo com o que ele tem de informação pré-histórica. E aí, lembrando que esse é o fundamento básico, sobrevivência, autodefesa. E aqui a gente tem duas emoções base, que é o medo, né, e o prazer, a satisfação. O medo surge aí justamente como um modo de sobrevivência, porque o medo faz com que a gente justamente esteja em estado de alerta, esteja em estado de vigilância, esteja reagindo rapidamente às situações. Então, o medo, no seu estado natural, ele é uma reação fisiológica, então batimentos cardíacos, enfim, adrenalina, noradrenalina, vários hormônios acontecem ao mesmo tempo que a gente tem reações automáticas a uma situação de risco, né? Então, é como se tivesse um reflexo, as pessoas ficam mais fortes, as pessoas ficam mais rápidas, enfim, ou então congelam. Determinadas situações nos trazem reações sem a gente conseguir nem pensar, porque o medo tem esse papel, o papel de te proteger e de te proteger de uma situação. Quando que o medo começa a ficar ruim, né? Quando o medo começa a ser nocivo? Pensa o seguinte, o medo ele é positivo porque ele é justamente o que dá um sinal de alerta para você, né? Cuidado, tem alguma coisa de errado aí. Isso pode ser realmente alguma coisa de errado que pode estar acontecendo, por intuição você percebe, ou pode ser que você esteja associando uma situação presente a uma memória traumática antiga, que é outro tipo de situação, outra situação onde você traz à tona, ao momento atual, uma situação antiga e retoma as mesmas emoções. Porque os seus sentidos captaram alguma coisa que se conectaram a uma situação antiga. E esse trauma, essa situação antiga, muitas vezes não é consciente. E muitas vezes está lá atrás, na nossa infância, na fase que a gente mais tem registros emocionais de impacto. Quanto maior o impacto emocional, maior é a nossa memória em profundidade. E na nossa infância a gente tem a mente mais livre de consciência, então tudo que entra com mais impacto emocional. Só que sem uma qualidade de informação, porque a gente ainda não tem recurso quando a gente é criança de analisar as situações, a gente só registra, eu não avalio, né? Olha, o que está acontecendo comigo, estou percebendo isso, estou percebendo aquilo, essa situação é boa, essa situação é ruim, não. A gente registra a situação através dos sentidos, visual, olfato, sinestésico, enfim. E esses sinais, quando a gente revive em qualquer momento, se essa intensidade emocional for muito alta, ela retoma a sensação, só que a gente não tem consciência da memória, né? Porque ela é muito de longo prazo e provavelmente te traz uma sensação ruim sem você saber por quê. Então o medo, ele pode tanto ser uma reação automática a um processo de sobrevivência mesmo, né? Que é um impulso. Então, um tigre apareceu na frente, o tigre foi embora, passou o medo. O medo no seu estado natural, ele é passageiro, ele não é fixo. E também pode ser um sistema de alerta por uma situação que você aprendeu a ser ruim. Então, pus a mão no fogo quando era criança, queimou, e hoje tenho medo do fogo e não chego perto do fogo. É uma proteção via um aprendizado coerente, mas grande parte dos nossos aprendizados não são coerentes, né? Eles são relacionados à forma que a gente interpreta o mundo naquele momento. E se tem uma coisa que nos diferencia, é a forma de interpretar o mundo. Então, uma mesma situação, ela pode ter um efeito diferente na vida de cada um de nós, de acordo com a nossa percepção e de acordo com as nossas referências que a gente traz, né, das nossas experiências anteriores, que são as experiências que nos trazem, né, essa memória que acaba trazendo uma reação no momento. Bom, então em seu estado natural, o medo ele é positivo, mas em seu estado não natural, ele se torna algo fixo e sem algo específico na sua frente. Então eu não preciso do tigre na minha frente. Quando eu começo a pensar no tigre o tempo todo e começo a pensar, meu Deus, aquilo está se mexendo, aquilo será que é o tigre que está vindo? Sonhei com o tigre. Se o tigre não sai da minha cabeça, eu já não estou no meu processo natural
E isso se chama ansiedade. E se tem uma coisa que não tem função no nosso organismo, é a ansiedade. E pelo contrário, a função... Por quê? A ansiedade é o estado crônico do medo, né? Então, é o processo do medo, ele libera vários hormônios. Esses hormônios, eles têm um efeito temporário. Então, é o cortisol, é a adrenalina, a noradrenalina, enfim, tem uma série de outros hormônios que às vezes estão relacionados ao estresse, que é justamente aquilo que a gente sente, né, para reagir rapidamente à situação de perigo, seja ela uma ameaça grande ou pequena. Quando isso se torna crônico, esses hormônios, eles não são benéficos para o organismo, né? Então, eles trazem, inclusive, doenças. Então, a gente vive hoje um mal-estar social muito grande associado ao estresse, né? Então, o estresse se tornou um mal da humanidade e um mal crônico. E um mal crônico sem uma razão de existir, porque não existe uma coisa que desencadeia o estresse. Existem, todos os dias você sempre arruma um motivo para estar estressado e preocupado. É bem diferente. E a ansiedade, ela além de ser ruim, ela nos deixa em estado, né, de medo. Isso faz com que a gente viva nesse modo sobrevivência, que é o homem das cavernas. O que o homem das cavernas fazia? Então, ele sempre buscava algum grupo para se proteger e sempre estava alerta para lutar contra outros grupos. Então, as emoções, por exemplo, acabam gerando em nós, né, um processo de egoísmo, né, quando elas são negativas. Por quê? Porque o seu sistema de sobrevivência está em alerta. E o egoísmo faz com que você não tenha boas relações. E isso faz com que você vá cada vez mais ficando mais estressado. Porque um dos pilares mais importantes para a felicidade são boas relações, são relações de qualidade, são relações em profundidade afetivas. E em estado de estresse a gente não consegue viver boas relações. Pelo contrário, a gente sempre entra em um modo de ameaça. Então você acha que o outro está querendo puxar o tapete, você não confia em ninguém, e aí não confiando em ninguém você age de uma forma inapropriada para o coletivo, muitas vezes tentando se beneficiar, e isso faz com que você seja rejeitado pelo coletivo e reforce ainda mais. Então, assim, a ansiedade, o medo e o estresse nos levam a atitudes e tomadas de decisão totalmente desfavoráveis para a nossa evolução e para a evolução do ecossistema. Então, a primeira coisa que eu queria falar hoje era sobre o medo, porque a gente está vivendo um processo agora bem complicado, que nos coloca em estado de medo, só que no estado de medo que eu já não considero positivo, que é o estado de medo mais avançado, a ansiedade generalizada, né? Onde a gente entra numa síndrome de medo maior. E o medo, por nos deixar em estado de alerta, faz com que a gente preste muito mais atenção no que é negativo. Então, a gente fica ainda mais reforçando o próprio medo. Então, o medo em excesso, né, te mantém em estado de alerta e vigilância, que faz com que você dê mais valor para o negativo, e dando mais valor para o negativo, você somatiza o medo. E aí, o que acontece? Você entra num processo muito grande de autoproteção. Ai, meu Deus, eu vou no supermercado comprar tudo que existe. Ai, meu Deus, eu vou comprar todas as máscaras que existem. Ai, meu Deus, eu vou tentar... Não vou pagar ninguém, porque senão eu vou ficar sem dinheiro. Então, o processo do auto-benefício começa a prejudicar o coletivo também. Porque você começa a tomar decisões egoístas, supervalorizando o negativo, né? Com medo, obviamente, de entrar num processo de perigo, de sobrevivência, e faz parte, esse instinto é de todos nós. E também atrapalha a nossa capacidade criativa, que é aqui que eu queria chegar. Qual é o grande problema do momento? A gente está vivendo ansiedade. Qual é o grande problema da ansiedade? Ela é inútil, porque além de prejudicar o nosso bem-estar e nosso organismo, ela nos faz sermos incapazes de tomar boas decisões, porque a gente não consegue ser criativo. Então, a gente não consegue enxergar a saída. E é aqui que entra o grande problema.
Por quê? Porque a gente está vivendo normalmente situações de pânico e de ansiedade quando a gente lida com algo desconhecido. E quando é algo desconhecido e eu não tenho referências, eu não consigo saber como agir. E aí parece que tudo vai ruir e que eu não tenho mais saída. E eu entro num processo de desespero que faz eu tomar decisões péssimas, uma atrás da outra. E aí a gente entra naquele processo de fazer um monte de cagada quando a gente está num momento de desespero. E o que acontece quando a gente está nesse processo? Eu não consigo enxergar soluções. Eu estou com foco no problema. O foco no problema só traz mais problema, porque ele reforça o problema. E cada vez que a gente reforça o problema em nós, a gente reforça o problema no coletivo, porque a gente divide mais problema e a gente compartilha tudo nessa vida. Somos seres sociais, né? Então a gente vive compartilhando e compartilhar faz parte da sobrevivência da espécie. Se a gente só compartilha medo, se a gente só compartilha problema, e eu estou dizendo que o problema reforça mais o problema, qual é a tendência natural? Que o problema ganhe uma proliferação muito maior do que deveria. E aí entra assim em colapso, porque de repente se percebe que está todo mundo perdido, né? E que ninguém sabe o que fazer. Quem se dá bem nesses momentos? As poucas pessoas que conseguem parar e refletir. O que esta ansiedade traz de positivo para mim? Nada. E aí entra uma pergunta: o que eu posso fazer para colaborar com o coletivo num momento desse? Porque eu vou dizer mais, num momento como esse, onde todo mundo está passando pelo mesmo problema, e aí não interessa se é rico, se é pobre, se é grande, se é pequena, todas as empresas estão passando por dificuldade. Todas as pessoas estão passando pelos mesmos dilemas e compartilhando os mesmos medos, por isso agindo de forma egoísta igualmente. E se todo mundo age de forma egoísta, o que acontece? O sistema não evolui. Por quê? Porque um deixa de pagar o outro, que deixa de pagar o outro, que deixa de pagar o outro, e que gera um efeito cascata. O que a gente pode fazer? Um efeito cascata contrário. Até porque, se existe algo na natureza humana, é o paradoxo das nossas dualidades. Ao mesmo tempo que a gente tem uma natureza egoísta, a gente tem uma natureza colaborativa. Porque a natureza ela é evolutiva e ela quer que você sobreviva, por isso que teu organismo trabalha pela sua autossobrevivência. Porém, a natureza também trabalha pela sobrevivência da espécie. Existe uma inteligência nesse organismo vivo, né? Tudo é inteligente, tudo está em perfeito equilíbrio e toda carência gera uma busca, toda carência gera uma compensação. Está faltando uma substância no seu organismo, você sente vontade dela. Se a natureza está sentindo, talvez seja até um processo bem voltado para o organismo terra, mãe terra, mas se a gente olhar para a Terra como um organismo, talvez a natureza esteja passando por um processo de carência, né, desse excesso que a gente está vivendo, dessa aceleração que a gente está vivendo. E precisou também gerar uma compensação. E esse vírus não é nada mais do que uma compensação natural para a reestruturação do equilíbrio social, em todos os sentidos. E aí entra para a nossa vida particular. Será que não é igual? Será que a gente também não está num ritmo acelerado demais? E será que a gente também não está precisando respirar, se conectar com pessoas e olhar para si mesmos, já que a grande carência que a gente tem vivido é de autoconhecimento, de capacidade de estar presente, né? Tanto que não existe tanta busca por mindfulness. Se existe tanta busca por mindfulness, é porque não existe a presença mais. A gente está distraído o tempo todo. E com essa distração exagerada, a gente perde as conexões. E as conexões são importantes para a nossa construção de equilíbrio e felicidade na vida. Além disso, a gente também está vivendo um paradoxo, né, social, onde a gente sai de um período de materialismo e entra num período onde a gente busca muito mais ser do que ter. Então, é um processo natural buscar sempre algo novo para se diferenciar socialmente. Mas a busca pelo ser, ela é muito mais relevante para o coletivo do que a busca pelo ter, né? Então, a natureza, de alguma forma, está impulsionando essa tendência a se manifestar de forma coletiva. Por quê?
Porque ter não importa mais, você nem sabe se todo mundo vai estar vivo, você nem sabe se vai poder compartilhar com as pessoas que você ama, que você tem. Então o ter não passa mais a fazer sentido, né? A gente fica preocupado mais em ser, em sobreviver, em se conectar, em ter boas relações, que são as carências que a gente está vivendo. E essas carências são oportunidades da gente resgatar num momento como esse. E se a gente for pensar, tudo tem um para quê na nossa vida. Quando a gente pergunta por que comigo, por que, a gente vai buscar um culpado. O porquê isso está acontecendo comigo, você vai buscar um culpado. Ou você vai pôr a culpa em si, ou você vai pôr a culpa em alguém. No mundo, no governo, enfim, na sociedade, mas nunca vai assumir a responsabilidade daquilo como uma lição. E aí que entra, para mim, acho que um grande desafio coletivo, que é perceber para que isso está acontecendo, não é por quê. Não existe um culpado, existe um para quê. E na minha visão humilde, eu acredito muito que o para quê é uma evolução coletiva mesmo, que já vem numa tendência grande de se manifestar, mas sempre em cima do muro, né? Sem conseguir ir nem para lá nem para cá. Então a gente tenta trazer o consumo minimalista na sociedade, mas ao mesmo tempo não para de consumir. A gente tenta falar sobre empatia, mas ao mesmo tempo não para de ser egoísta. A gente tenta falar sobre marcas relevantes, mas a gente não para de tentar vender produto. Então, a verdade é que assim, a gente já tinha percebido a necessidade de mudança, mas a gente não tinha conseguido colocar em prática. E para mim isso é uma grande oportunidade quando eu penso no para quê. Para que está acontecendo tudo isso? Talvez para que a gente possa colocar em prática, né, aquilo que a gente já tem de conhecimento. A gente já sabe que há uma necessidade de mudança, a gente já sabe que há uma necessidade de evolução coletiva, mas a gente não saiu da zona de conforto. E aí é aquele lance, né? Quando você não muda, a vida muda você, de alguma forma, porque alguma coisa vai te empurrar para tomar alguma decisão. Então a gente estava vivendo numa zona de conforto, num mercado novo, só que com atitudes antigas, né? Ainda naquele processo de repetição de hábito, porque somos seres preguiçosos, temos dificuldade de mudanças, temos dificuldade de colocar em prática as mudanças que inclusive a gente percebe serem necessárias, né? Quem aqui não está pensando, eu precisava fazer dieta? Precisar a gente sabe, a questão é como conseguir a vontade de colocar isso em prática. Às vezes a vontade não vem sozinha. Na verdade, assim, vou te dizer que tudo que necessita de esforço não vem pelo poder da vontade de fazer, mas pela vontade do para que aquilo existe, né? Do para que aquilo vai ser colocado em prática, da motivação maior que está por trás daquilo, de um propósito. Então, se você depender da sua vontade de acordar cedo e ir para a academia, talvez você nunca vá. Se a gente depender da nossa vontade de acordar um dia e colaborar com a sociedade, talvez a gente nunca faça, porque a gente está no piloto automático, porque a gente está no nosso conforto de repetição, seja ele qual for. A repetição de cada um é o conforto de cada um. E não interessa qualquer quebra de repetição faz com que a gente saia da zona de conforto. E olha só, a gente teve que quebrar o quê? Um hábito. O hábito principal que a gente teve que quebrar, na minha opinião, é o hábito do piloto automático. É o hábito da correria. É o hábito de viver uma vida que talvez não esteja sendo produtiva para o universo, para os outros, para você. Então, a primeira coisa que eu penso é sempre o para que isso está acontecendo e não o porquê isso está acontecendo. O porquê levar culpa ou colocar a culpa não vai gerar nenhum benefício, porque é um sentimento ruim também, que te coloca em mais processos no organismo que abaixam seu sistema imunológico. Se a gente está falando de uma doença que se prolifera, a primeira coisa que a gente tem que fazer para curar essa doença é se curar emocionalmente, porque são as nossas emoções que mexem no nosso sistema imunológico. Então, se vocês querem colaborar com o mundo de alguma forma, a primeira coisa é evitar o estresse, é buscar
calma, é buscar tranquilidade, é buscar amor, é buscar felicidade, é buscar motivação. E posso dar uma dica do que mais gera felicidade e prazer para as pessoas no mundo? Colaboração. Não tem nada que nos deixa mais felizes do que colaborar. Porque se tem uma coisa que o teu organismo, como um ecossistema, gera toda vez que você colabora com o ecossistema maior, é felicidade. Ele te coloca em senso de plenitude, porque colaborar com o mundo significa fazer com que a espécie progrida e com que você, inclusive, tenha um papel fundamental na espécie e logo sobreviva e tenha uma certa glória nesse sentido, né? Então, o seu organismo todo fica feliz e celebra quando você compartilha algo que é útil para o mundo. Não é à toa que eu tô aqui fazendo uma live, olha só, no meio de uma crise, eu sempre penso, né? Nossa, vou fazer uma live, vou começar a fazer live para as pessoas, etc. E tô tentando fazer isso há muito tempo. Se não tivesse uma crise como essa, talvez eu não estivesse fazendo, por quê? Que a minha vida é assim, eu acordo correndo, saio para o trabalho, e dou aula de fim de semana. Então, nunca sobra tempo, porque a rotina ela entra na repetição, né? E aí o tempo é algo relativo, né? Se sobrar tempo, a gente faz sobrar, mas a gente precisa organizar e ter uma força de vontade para isso. No momento que isso se torna uma prioridade, né, colaborar com o mundo, eu estou aqui fazendo uma live, eu não estou trabalhando, deixei de trabalhar para fazer essa live, inclusive cancelei uma reunião para isso, e para mim é minha prioridade, por quê? Porque me faz muito feliz poder colaborar com num momento onde eu sei que eu posso, de alguma forma, transmitir alguma informação positiva para fazer as pessoas saírem do sistema de ansiedade crônica. O processo de ansiedade crônica ele não faz bem para ninguém e todas as nossas emoções são contagiosas, assim como um vírus. As emoções têm informações. Então, se a gente quer colaborar com o mundo, a primeira coisa é colaborar com a gente, né? Com o nosso bem-estar. Então, se puderem não ficar ouvindo notícia negativa, melhor. Ah, mas aí eu preciso ouvir por causa do meu trabalho. Tudo bem, então vamos pensar agora como usar a mente criativa. Muitas empresas que eu trabalho têm me pedido ajuda. E me pedido ajuda no sentido de o que eu faço agora para a comunicação com os meus consumidores, com os meus clientes. O que eu faço agora no momento desse? Não faz sentido fazer isso, faz sentido fazer aquilo. E aí eu entro no processo de repetição de algo que eu sempre falei para todos. Se você quer ter relevância se você quer ter valor social, você precisa entregar valor. O que é entregar valor hoje? É colaborar com o sistema. Lembrando que todos nós somos parte do sistema. Então, se o sistema de serviço está em colapso porque ninguém pode prestar serviço, logo está sem renda, isso impacta nas contas que vão pagar. E muitos prestadores de serviço são consumidores. O que significa isso? Que se eu não ajudar as pessoas que estão sem renda, elas também não vão consumir. Então, o papel de uma indústria, por exemplo, tem que ser colaborar com o sistema como um todo para que as pessoas tenham renda. Porque senão elas também não vão consumir. Ah, mas eu sou indústria de alimentos, todo mundo está fazendo estoque, eu estou bem? Não é verdade. Não é verdade. Primeiro que o supérfluo está em segundo plano para todo mundo. Segundo que a questão toda justamente não é somente vender agora, é fazer o sistema ter capacidade de consumo para prosperar. E aí entra como a gente pode ter insight criativo durante a crise. Então, tem muita gente preocupada com o seu próprio negócio e é normal. Mas a primeira coisa que eu falo para essas pessoas é como você, como negócio, pode colaborar com este momento. Então, se você é advogado, você pode doar um pouco do seu conhecimento para ajudar pequenas empresas. De alguma forma, talvez isso retorne para você no futuro, que eu sei que está tudo fechado, a OAB fechou a justiça, por exemplo. Eu sei, tenho até um irmão advogado. Então, faz parte de todo o processo. Todos os manicures estão sem poder fazer unha, por exemplo. O que faz um salão de beleza sobreviver? Normalmente as empresas pequenas não têm caixa, porque no Brasil a gente não tem o hábito também de pensar em construção de caixa. A gente não tem uma educação financeira. Será que a primeira coisa que a gente também não tem que pensar é
Se eu passar por uma crise de novo, será que eu tenho que mudar minha atitude financeira a partir de hoje? E outra, terceiro ponto. Se eu estou falando que a gente tem como base uma dualidade entre o egoísmo e a solidariedade, pensa o seguinte, você sempre vai ter ajuda e você sempre vai ter para quem pedir ajuda. Porque o ecossistema, ele sempre tem uma balança. Sempre tem quem precisa e sempre tem quem pode ajudar. E isso é normal. E preste atenção, acho que as grandes preocupações que você teve há 5 ou 10 anos atrás nunca aconteceram, de verdade, na intensidade que você projetou. A gente superestima o futuro negativo quando a gente está em estado de estresse. Então, é muito natural que a gente, que o nosso medo faça com que a gente veja um futuro muito ruim. E a gente deixe de ter ideias criativas de como a gente pode lidar com a situação hoje. Quando você tentar mudar um pouquinho esse mindset de como eu colaboro com o sistema de agora, tá todo mundo na merda, tá todo mundo junto, tá todo mundo com problema e tá todo mundo em risco. Então você não é o único, primeira coisa. Se você não é o único, isso vai te gerar uma sensação de necessidade de colaboração. E quando você tiver a sua necessidade de colaboração colocada em prática, a sua mente criativa flui. Porque você começa a pensar como é que você pode ajudar o outro, que tipo de gente pode precisar de ajuda, que tipo de ajuda que você pode prestar ao mundo pode de alguma forma também te beneficiar em termos de negócio. Então, por exemplo, será que eu posso ajudar meus clientes a pagarem só daqui 60 dias? Será que eu posso... Então, assim, quem tem caixa tem que ajudar quem não tem. E quem está consumindo tem que ajudar aqueles que de alguma forma não estão conseguindo gerar consumo. Então, se eu tenho que consumir alguma coisa, eu vou consumir do pequeno para não gerar um colapso social. Ou mesmo vou valorizar as marcas que de alguma forma também estão fazendo doações. Tem empresas que estão parando a indústria para produzir álcool em gel, para fazer... Não interessa que se auto-beneficiem. A questão é o que você pode fazer pelo mundo que vai ajudar no processo que a gente está vivendo genuinamente. E que sim, by the way, te colabore de alguma forma na sua vida financeira também, porque todos nós estamos com problemas e está tudo bem ajudar e de alguma forma tentar também buscar um sustento e uma nova forma de lucratividade num momento de crise, não tem problema nenhum. E a transparência nunca foi tão necessária num momento como esse. Então, ser transparente daquilo que você consegue ou não consegue entregar como negócio, ser transparente daquilo até onde você consegue ir nesse momento, diante de uma situação de colapso, até de medidas do próprio governo, enfim, tem uma série de questões. Então, a transparência nunca foi tão necessária. E a gente está falando de transparência há muito tempo. Por isso que eu estou dizendo, esta é uma situação que está nos obrigando a colocar em prática coisas que estão no discurso há bastante tempo, só que a gente não colocou. Então, a minha pergunta aqui para vocês é: o que vocês podem fazer de solução criativa para ajudar o sistema e, ao mesmo tempo, se ajudarem também? E quem pode ajudar vocês a se ajudarem? Que é a segunda pergunta, porque sempre tem alguém para nos ajudar. E até me coloco à disposição aqui no meu Instagram pessoal, Pérola_Amabile, acho que é isso. Nem sei, nossa, só tem Pérola Amabile eu, provavelmente, então procurem. Podem conversar comigo no particular e no que eu puder eu respondo quantas dúvidas ou, enfim, necessidades de insights eu conseguir. Eu também estou num processo de fazer isso para os meus clientes, eu também estou no processo de fazer algumas ações de entrega de insights para o mercado, para tentar colaborar de alguma forma. Então, é assim que eu consigo pensar em ajudar o coletivo nesse momento. E isso está me fazendo, inclusive, quebrar umas barreiras, como, por exemplo, fazer uma live. Sempre tive um pouco de... na verdade, eu acho que eu sempre procrastinei como qualquer coisa que gere um esforço extra por não ser parte do nosso hábito, Algo que gera insegurança. Será que vão gostar? Será que eu vou fazer certo? Sei lá.
Tô acostumada a fazer palestra e aula, mas nunca fiz uma live, não sei, né, nem como interagir com as pessoas. Mas eu tô vendo um monte de gente falando aqui e eu não tô conseguindo nem responder. Então peço desculpas pela minha falta de habilidade que nesse momento se manifesta. Mas fico realmente muito à disposição de vocês e pra gente trocar uma ideia no particular quando necessário. E gostaria muito de saber de vocês, assim, eu vou tentar ler algumas, né? Quais são os principais insights que essa live conseguiu gerar para vocês? Acho que isso colabora mais do que falar de problemas. Então, eu prefiro perguntar para vocês qual foi a solução ou insight que surgiu na mente de vocês e que vocês compartilhem aqui, do que ficar pensando, né, qual é o problema de vocês para vocês compartilharem aqui. E eu vou ler alguns, se vocês puderem compartilhar. Quem puder vai ajudar o todo também. Então, deixa eu ver. Tem gente que está aqui falando que está ajudando os pequenos a ter soluções, né? Que é provavelmente ajudar os pequenos negócios. O meu Instagram é perla_amabile. Vamos compartilhando insights por aqui, que daí eu acho que... Mudança de pensamento e postura, fico muito feliz, porque se você mudou seu pensamento e sua postura, provavelmente sua mente vai pipocar de insights novos e isso vai te gerar motivação. E eu acho que em termos de postura, uma coisa que ajuda muito é trabalhar os sentidos. Então, se você está em casa, tenta deixar o ambiente propício para o seu bem-estar, tá? Então, ambiente limpo, música que te dá um alto astral, sempre pensando também em sensorial, né? Então, por exemplo, esses dias eu fiz um bolo de fubá, só porque eu queria o cheiro de bolo, né? Na verdade, nem pelo gosto. Então, coisas desse tipo ajudam a gente a nos sentir bem no ambiente lar, né? Que é mais difícil a gente ficar confinado mesmo. Eu, por exemplo, quero morrer de ficar presa. Eu tenho uma dificuldade muito grande de ficar parada. Então, para mim, está sendo um exercício e tanto ficar quietinha em casa. Ao mesmo tempo, eu não estou tão quietinha, né? Que estou trabalhando loucamente, mas é um exercício. Então, alô? Oi? Gente, eu acho que eu vou ter que também encerrar por uma questão de estar acabando a bateria e eu não ter percebido. Isso significa que eu sou realmente inexperiente em lives. Peço desculpas por isso. Mas eu espero de verdade que a gente possa continuar essa conversa. E quem quiser me adicionar, meu Instagram é @perla_amabile. E a gente pode bater um papo, né, no particular e no que eu puder ajudar vocês. Vou ficar muito feliz. E tô vendo aqui, né, que o pessoal tá gostando, que bom, fico muito feliz em ser útil. Isso me traz mais motivação nesses dias de crise. Então, se vocês me ajudam tanto quanto eu ajudo vocês, com certeza. Eu agradeço muito a presença de todos e fico muito feliz de ter podido ter esse papo e abrir um pouquinho a mente para novas visões, para que a gente possa pensar junto em novas soluções. Vou ver se semana que vem também marco uma nova live para a gente discutir outras coisas e ter um pouco mais de insights realmente de como a gente resolveu alguns problemas essa semana. E eu faço o desafio também de vocês me trazerem isso ao vivo na semana que vem, tá bom? Um beijo muito grande para vocês. Muito obrigada pela atenção de todos e pelo tempo disponível, tá? Um abraço.